Olá, turma! Nessa videoaula, nós iremos estudar sobre a organização geral da motricidade. Quando a gente pensa em motricidade, geralmente associa muito com a movimentação. E quando a gente pensa em movimentação, a gente associa com os músculos esqueléticos. Mas não é só isso. Motricidade está associada com um grande conjunto de estruturas para que a gente possa ter essa geração de movimento. Então, existe um grande centro controlador e a integração de várias áreas para que a gente tenha uma motricidade adequada. E se a gente parar para pensar, é extremamente relevante a gente conseguir se movimentar no nosso dia a dia. Pensando do ponto de vista evolutivo, para a nossa própria sobrevivência, a gente precisa conseguir chegar em fontes de água, fontes de alimentos, escapar de predadores, ou se você for predador, né, você precisa conseguir alcançar as presas. Então, é extremamente importante no nosso dia a dia. E até mesmo para eu poder dar essa aula aqui, né, depois de um dia de lazer, eu preciso recrutar um grande número de músculos, músculos da face, para conseguir formar essas palavras e passar alguma informação para vocês. Até mesmo para vocês se levantarem, no momento que vocês se levantam, vocês já estão aí lutando contra a força da gravidade. Então, vocês estão recrutando muitos músculos para que vocês possam ficar em pé. Então, a nossa própria postura é regida pela nossa motricidade. Vamos iniciar conhecendo um pouquinho de diferentes tipos de movimentos que a gente pode ter. Mas é importante salientar que muitas vezes a gente vai ter integração desses movimentos. Por exemplo, a gente vai ter, durante a manutenção da nossa postura, movimentos reflexos e voluntários que podem ali se sobrepor. Vamos conhecer o que é que seriam esses movimentos chamados de reflexo. Aqui a gente tem o estímulo que inicia o movimento, seriam estímulos principalmente externos, via receptores sensoriais e minimamente voluntários. Como exemplos que nós estudamos na nossa aula anterior, reflexo patelar, nós temos também um reflexo para tosse, reflexos posturais. Em questão de complexidade, pessoal, é menos complexo. A integração acontece na região de medula espinal ou em região de tronco encefálico, com modulação de centros superiores. E como características, é inato e também é algo super rápido. Nós temos os movimentos voluntários. O estímulo que inicia esse movimento é geralmente um estímulo externo, ou também por uma motivação à vontade, você tem uma vontade. Como exemplo, tocar piano, escrever alguma coisa, né? Um movimento voluntário, você tem algum tipo de motivação associada. Em relação ao nível de complexidade, ele é mais complexo. A integração acontece na região de córtex cerebral. Como características, movimentos aprendidos que vão melhorar com a prática. Lembra daquele ditado que a gente fala assim que a prática leva à perfeição? Isso é verdade. Treinar algo leva à perfeição. Então, uma vez aprendidos, eles vão se tornar subconscientes, o que a gente chama de memória muscular. E as pessoas até brincam, né, que se você aprender a andar de bicicleta uma vez, você vai se lembrar para sempre, porque o seu organismo tem a memória muscular. Então, você aprende uma sequência de comandos e você consegue executar. Nós temos também os movimentos chamados de movimentos rítmicos. O estímulo que inicia esse movimento, o início e a finalização são voluntários. Então, o início e o final são voluntários. Como exemplo, o que seria um movimento rítmico? Um movimento de caminhar, um movimento de correr. Então, você vai caminhar quando você quiser. Então, você levanta, começa a caminhar e para. Você vai correr da mesma forma, começa a correr e depois você para. Em relação ao nível de complexidade, a complexidade aqui é intermediária, tá? Eles são integrados na região de medula espinal, com a necessidade de sinalização de centros superiores. Como características, os centros espinais atuam como geradores de padrões, então a gente segue um padrão, e a ativação dessas vias exige aferências da região de tronco encefálico. É importante observar que nessa aula a gente não vai focar nessa parte de músculos esqueléticos, porque a gente já viu isso em aulas anteriores, e muitas vezes os movimentos voluntários e involuntários eles podem se sobrepor, eles podem se misturar. Por exemplo, para manutenção da postura, como eu te falo para vocês, a gente utiliza músculos que estão muito próximos à região de medula espinal, né, que seriam os músculos posturais, são chamados de músculos axiais, da mesma forma que a gente também precisa de músculos das nossas extremidades, que seriam aí chamados de músculos distais ou apendiculares, tá? E aí
eles também participam do nosso controle postural. Dentro do estudo da motricidade, eu gosto muito dessa divisão em nível operacional do nosso sistema nervoso motor somático, que é descrita pelo Roberto Lente no 100 bilhões de neurônios, que ele faz tipo uma divisão hierárquica desse movimento, onde a gente tem estruturas diferentes atuando nessas etapas. Temos o que nós chamamos de efetuadores ou executores, que seriam aquelas estruturas que realmente realizam o movimento e mantêm a nossa postura. Nós teríamos os ordenadores, que seriam importantes para fazer o comando desse efetuador. Vai ser quem vai dizer assim, faça isso, execute isso. Nós teríamos as estruturas que são planejadoras ou programadoras, que são responsáveis por criar sequências de comandos que vão produzir os movimentos complexos. E nós teríamos os controladores, que vão modular e ajustar esses comandos motores. Se a gente estiver fazendo algo que não está 100% certo, a gente consegue ir ajustando. Ajusta aqui, ajusta ali, porque nós temos essas estruturas controladoras. E aí a gente vai conhecer um pouquinho de cada um desse nível operacional do nosso sistema nervoso motor somático. Iniciando aqui pelos efetuadores, que seriam também chamados de executores. São aqueles que vão realizar esse movimento e manter a nossa postura. Se a gente observar essa imagem, seria aquele ponto final para a gente ter o movimento. Então, a gente precisa muito do quê? Dos músculos esqueléticos e dos nossos tendões, para que a gente possa realmente executar esse movimento. Eles seriam os efetuadores. Destacando-se, né, os músculos esqueléticos, que são aqueles que transduzem essa mensagem neural, essa informação neural em movimento. No caso dos ordenadores, eles vão comandar esses efetuadores. E aí a gente tem os ordenadores chamados de diretos. Lembrando da nossa aula de reflexos, que a gente observou a presença dos neurônios motores alfa, também chamados de motoneurônio alfa, que são aquelas estruturas responsáveis por inervar a região de músculo esquelético. Esses motoneurônios alfa, chegando perto do músculo esquelético, eles podem se ramificar e aí eles podem inervar fibras musculares distintas. E como eles conseguem fazer isso, eles comandam o efetuador, que seriam esses músculos esqueléticos. E por que eles são chamados de ordenadores diretos? Porque eles vão liberar acetilcolina nessa região e vão dizer, contrai agora. Mas além deles, a gente também tem os ordenadores indiretos, que seriam aqueles que vão controlar justamente esses motoneurônios alfa. Esse sinal, ele parte da região cortical. Então, a gente tem a participação de córtex motor, fazendo, então, essa ativação dos motoneurônios, que vão, então, inervar esses músculos esqueléticos. Então, nesse caso, essa região cortical, ela vai ser uma ordenadora indireta. Então, como esses ordenadores eles comandam o efetuador, a função deles é transmitir para os músculos o comando para a ação. Agora, contrai agora. Então, eles vão pegar informações de receptores sensoriais, difusos musculares, de órgãos tendinosos de Golgi, entre outras estruturas, para poder fazer esse comando. Quando a gente pensa no planejador, também chamado aí de programador, ele vai criar as sequências de comando que vão ser responsáveis por produzir movimentos complexos. E aí a gente tem os córtex associativos. A gente vai ter a área pré-motora, a área motora suplementar, as próprias participações de córtex pré-frontal, de córtex parietal posterior, da região de córtex singular, que é uma das porções do nosso sistema límbico, está muito associado com a nossa motivação. Por que essas áreas elas são importantes, pessoal? Porque a gente não faz nenhum movimento sem ter uma necessidade. A gente não vai desperdiçar energia, o nosso corpo não vai fazer um movimento que não seja necessário. Não tem lógica eu me levantar daqui, ir até a porta da minha casa, abrir a porta, fechar a porta e voltar, se não tem uma necessidade para isso. Então, a gente vai conservar a energia. Então, a gente precisa ter comandos, ter sequências de movimentos. E aí, para isso, a gente precisa ter um porquê. Por que eu vou movimentar? Por exemplo, se eu tiver com frio, eu posso fazer todo o esforço para pegar um controle para desligar um ar-condicionado. Então, tem uma lógica.
Se você está com sede, você se levanta e você vai em busca de uma fonte de água. Se está com fome, você tem que fazer alguma coisa. Se não for necessário fazer a movimentação, o nosso corpo vai primar por conservar essa energia. Então, essas estruturas planejadoras, elas vão programar o que é que a gente vai fazer, tá? Em resposta ao quê. E para a gente fechar esse nível operacional, nós temos as estruturas que são controladoras, modulam e ajustam os comandos motores. Quando a gente está fazendo um movimento, a gente fica perguntando, será que eu estou fazendo o movimento da forma correta? Será que realmente era assim que eu tinha que executar esse movimento? E aí existem as estruturas controladoras que ficam checando se você está fazendo certo. E aí elas podem fazer as correções. A gente tem a estrutura de cerebelo, que faz essa correção minuto a minuto durante a execução desse movimento. E nós temos os núcleos da base, que são muito importantes para iniciar e finalizar os movimentos. E eles ficam verificando se o movimento realizado ele está igual ao movimento pretendido. Se não está igual, a gente vai corrigindo, né? Corrigindo durante a execução desse movimento. Cerebelo e núcleos da base vão ser temas para a nossa próxima aula dentro da Organização Geral da Motricidade. Agora a gente vai observar uma escala, tá? Em nível do menor para o maior, em relação à quantidade e complexidade de informações, pensando na nossa motricidade. Então a gente teria como estruturas medula espinal, tendo uma menor quantidade e complexidade de informações, tronco encefálico, diencéfalo e telencéfalo. Essa escala crescente em nível de quantidade e complexidade de informações, pensando na motricidade, não dizendo que uma estrutura é mais importante do que a outra. Vamos iniciar pela medula espinal. O que a gente pode observar aqui? Nessa imagem, a gente pode visualizar os músculos, tá? Os músculos que são importantes porque eles são os executores ou efetuadores, que vão, nesse caso aqui, como a gente pode observar, fazer a elevação dessa perna. Aí a gente tem o que mais? Nessa região, os motoneurônios alfa inervando esses músculos esqueléticos. E aí eles seriam os ordenadores, eles partem dessa região do corno ventral da medula espinal. E como nós vimos em aulas anteriores, a região de medula é muito importante para reflexos, né? O reflexo patelar, o reflexo de retirada, quando a gente tem alguma coisa nociva que possa nos fazer mal, a gente retira a mão, retira o dedo aqui, ó, tinha alguma coisa pontiaguda que possa nos ameaçar. Quando a gente pensa em medula espinal também, ela é sequenciada, né, em diferentes regiões, cervical, torácica, lombar e sacral. E como a gente tem as projeções dos neurônios motores alfa saindo dessas regiões e indo em direção aos músculos para liberar acetilcolina aqui, vai levar ao processo de contração muscular e dessa forma a gente vai visualizar a movimentação. Se a gente apresentar algum tipo de lesão nessa região de medula espinal e a gente fizer o que? A gente corta essa conexão dos motoneurônios que partiriam em direção aos músculos, o indivíduo pode ter problema. E aí, a depender de qual foi o nível, né, onde essa lesão aconteceu, aí o indivíduo pode ter tetraplegia ou paraplegia e ter, então, a impossibilidade de fazer determinados tipos de movimentação. Como a gente não vai ter essa acetilcolina sendo liberada naquelas regiões, esses indivíduos vão ter os músculos atrofiados. E a acetilcolina, de certa forma, vai estimulando a movimentação, mantendo aquele músculo saudável. Chegando nessa região de tronco encefálico, que já tem um pouco mais de quantidade e complexidade de informações, o tronco encefálico ele é composto pelas regiões de mesencéfalo, ponte e bulbo. E nessas porções mesencefálicas, a gente tem muitas áreas integrativas diferentes. Por exemplo, no caso do mesencéfalo, a gente tem as áreas integrativas visuais, auditivas, pupilares, como a gente viu em aulas anteriores. Já na região da ponte, a gente tem áreas integrativas viscerais, onde a gente integra processos de mastigação, salivação, nossa própria expressão facial, movimentos oculares, fixação de olhar e também a questão do nosso equilíbrio. E no caso do bulbo, a gente tem áreas integrativas viscerais também,
mais focadas aí na nossa área respiratória, vasomotora, de vômito. Então, a gente pode observar que o tronco encefálico é muito envolvido com reflexos, né? O reflexo da sucção, o reflexo de mastigação, o reflexo do vômito. Vomitar é um ato reflexo. Nós temos uma região chamada de zona de gatilho do vômito, nessa região do tronco encefálico, que é uma região que tem muitas projeções dopaminérgicas e serotoninérgicas. E aí ela recebe aferências provenientes da região de trato gastrointestinal, também dessa nossa região de boca, palato mole. E quando a gente tem estimulações nesses locais, que façam alguma coisa para estimular esses aferentes, aí a gente vai ter esse sinal chegando nessa região de tronco encefálico e liberando muita dopamina e serotonina local, nessa zona de gatilho do vômito. E aí o indivíduo vomita como um ato reflexo para tentar o quê? Tirar do corpo alguma coisa que está fazendo mal para ele. E aí são inúmeros reflexos que a gente tem aqui nessa região de tronco encefálico. Uma outra coisa muito importante seria a observação que nosso centro respiratório fica nessa região, controle de pressão sanguínea, controle de bexiga urinária. Então, se a gente tem algum problema nessa região, a pessoa pode ter muitas complicações. Até mesmo quando a gente compara com uma lesão cortical. Não falando em questão de importância, mas se a gente pensar na letalidade, uma lesão em tronco encefálico é muito mais potencialmente fatal do que uma lesão na região cortical. Por quê? Porque a gente vai ter justamente os nossos centros de controle cardiorrespiratórios nesses locais. Além disso, é muito comum observar coma, porque nessa região a gente tem a formação reticulada que está envolvida com a nossa vigília também. Avançando um pouco para agora chegar ao nosso diencéfalo, a gente tem aqui a região do diencéfalo sendo composta por tálamo, hipotálamo e epitálamo, que fica um pouquinho mais para cima. No caso do tálamo, ele é muito importante como centro de retransmissão. Então, o tálamo ele recebe muitas informações e ele vai jogando para os campos que a gente precisa mandar essas informações, né? Ele faz a integração sensorial, motora e também límbica, nossa questão de motivação. Se a gente tem lesões no tálamo, possivelmente o paciente vai ter coma. Já o hipotálamo, ele é muito importante, porque ele faz parte do sistema límbico, ele também é responsável pela nossa motivação, ele regula nosso sistema nervoso simpático, parasimpático, controla órgãos endócrinos, né? Controla ali adenohipófise, neurohipófise, entre outros. E o epitálamo é onde a gente tem a nossa glândula pineal, e a nossa glândula pineal ela é muito importante porque ela produz a melatonina, que é responsável por melhorar a nossa qualidade do sono. E a gente vai estudar em aulas futuras. E em nível máximo aqui de quantidade e complexidade de informações, a gente destaca aqui, ó, telencéfalo, que é composto aí pelos córtex associativos, né? A gente tem a área motora suplementar, a área pré-motora, que são muito associados com o planejamento motor. Além disso, a gente também tem o córtex motor primário, que é responsável por facilitar a execução dos movimentos. E é importante lembrar que nós temos esses córtex associativos que podem ser unimodais, por exemplo, alguns são apenas visuais, são apenas motores, apenas auditivos, e nós temos algumas regiões de córtex associativo que é multimodal, então responde a vários outros componentes, como o nosso córtex parietal, que interpreta diferentes informações, desde informações auditivas, visuais, somestésicas, faz essa integração aí geral do nosso organismo. E lesões nessa região, né, do córtex parietal, são muito associadas com os casos de síndrome de negligência, que a gente vai estudar também em outras aulas. E aí eu pergunto para vocês, para onde movimentar? Vamos observar essas duas situações. Aqui a gente tem um jogo de beisebol e aqui a gente tem um jogo de futebol. E nós temos então atletas, né, que estão aí no meio de um jogo. E aí eles precisam tomar decisões. Para onde é que eles vão se movimentar? Para onde é que eles vão jogar ou vão chutar essas bolas? Eles estão recebendo diversas informações, eles precisam ficar atentos aos outros jogadores, onde é que eles estão, qual é a posição deles. Então, eles estão recebendo uma grande quantidade de informações visuais, auditivas, somestésicas, que estão sendo enviadas para essas áreas sensoriais do córtex.
né? Então, eles precisam pensar na posição dele, como é que eles vão ficar estáveis para fazer essas jogadas. O que eu quero que vocês observem seria a sequência de movimentos que eles precisam fazer. Pensa no equilíbrio que eles têm que ter, na postura corporal deles, a quantidade de músculos que eles vão recrutar durante a execução desses movimentos, como é que o corpo dele não vai cair no chão. Então, todas essas decisões de movimento, a sequência delas, a correção desse movimento, tudo isso é extremamente importante no nosso dia a dia. E é por isso que a gente vai começar a brincar com essas áreas e fazer, então, a integração para que vocês possam entender que movimentar é um envolvimento muito grande de diferentes estruturas corporais. Nós vamos iniciar pelo córtex pré-frontal, localizado nessa região. E esse córtex pré-frontal é extremamente importante porque ele faz o planejamento da ação. É o córtex pré-frontal que faz esse planejamento da ação, de movimentar, porque ele recebe diferentes informações provenientes do sistema límbico, vem lá do hipotálamo, por exemplo, informações relacionadas com a sede, com a fome, com o desejo de alguma coisa. Ele recebe diferentes informações que são processadas por córtex associativos, informações sobre o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente sente. E tudo isso vem para essa região. O córtex pré-frontal, então, é o responsável por fazer o planejamento da ação. E aí, quando eu falo desse planejamento, né, ou programação da ação, eu não estou falando da programação motora, estou falando de realmente planejar a ação de se movimentar. Essa região aqui cerebral, ela não está nem aí para qual é a sequência de músculos que eu vou precisar mover, não é isso que ela vai pensar, tá? Quem faz isso são as nossas áreas de planejamento motor, que a gente vai conhecer um pouquinho mais para frente. No caso aqui do córtex pré-frontal, a gente vai observar a vontade, a intenção do movimento. Ele vai pensar, né, nessa intenção de movimentação. Além disso, ele é extremamente importante para tomar a decisão, se a gente vai se movimentar ou não. Por exemplo, imagine que vocês estão assistindo aula de fisiologia na universidade comigo, presencial, tudo muito legal, vocês estão aprendendo conteúdo novo, vocês estão anotando muitas coisas, aí chega a informação do seu córtex pré-frontal. Deu aquela vontade de ir ao banheiro, urinar. E aí você está no meio dessa aula super empolgante, você está entendendo tudo, está acompanhando o raciocínio, e aí o córtex pré-frontal é que vai decidir se você vai agora ou não ao banheiro. Será que não dá para segurar um pouquinho? Se der para segurar, ele vai dizer, oh, você não vai agora. Eu tenho a intenção de movimentar, de fazer isso, mas a gente não vai agora, porque tem outra coisa mais importante. Então, o córtex pré-frontal, ele é muito importante nesse sentido. E aí ele se comunica com outras áreas, tá? Ele se comunica com as áreas de planejamento motor. Eu penso, faço o planejamento da ação de movimentar perante alguma informação, vontade, intenção, a decisão que eu tomei, e aí eu vou fazer o quê? Me comunicar com as áreas de planejamento motor, que seriam aqui a área motora suplementar e o nosso córtex pré-motor. Então, pensando no córtex pré-frontal enquanto importância dentro do processo de motricidade, ele formula essa intenção, né, dessa tarefa motora, ou essa tarefa motora que precisa ser executada. Ele pensa, faz o planejamento da ação. Ele vai elaborar um programa de ação, uma sequência de operações, não planejamento motor, tá, gente? Planejamento da ação em si. É importante para monitorar o curso dessa ação. Ele reformula a estratégia em função de uma contingência externa. Então, imagina aquela situação da aula que eu falei para vocês. E aí você realmente está precisando urinar. O córtex pré-frontal diz, vamos, a gente vai ali no banheiro, rapidinho, depois a gente volta. Aí você vai, se dirige ao primeiro banheiro mais próximo que tem aquela sala. E você, quando chega nesse banheiro, esse banheiro está fechado. Tem alguma pessoa utilizando. Nesse mesmo momento, aí a gente está monitorando o curso da ação. O córtex pré-frontal está fazendo isso. Está trancado. E agora ele vai modificar a rota. Ele faz uma mudança, ele reformula a sua estratégia. Direciona você para outro local, que também é um outro banheiro, um pouquinho mais longe, mas é um outro banheiro. Então ele vai fazendo esse monitoramento da ação e vai reformulando conforme necessário. E aí ele verifica o resultado final. O resultado final foi positivo? Dessa ação que você planejou, se foi positivo, o que a gente faz?
libera dopamina na região do núcleo accumbens, né? E aí fica todo mundo feliz quando o resultado final foi positivo. E uma coisa interessante é que nós temos vários outros animais que não têm essa área muito bem desenvolvida, córtex pré-frontal. E aí, se ele está com fome naquele momento, ele vai comer, 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 ele não vai pensar, ele só vai comer, 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 comer até ele ficar saciado. Se ele está com sede, vai beber água, beber água, beber água, até não aguentar mais. Porque eles não têm esse córtex pré-frontal tão bem desenvolvido. E aí ele não guarda, por exemplo, ele não vai comer um pouquinho e guardar para o outro dia, não, ele vai comer até não aguentar mais e pronto. Isso é uma característica aí de córtex pré-frontal que é mais desenvolvida nos seres humanos. Outras regiões extremamente importantes para a motricidade seria essa região da área motora suplementar e a área pré-motora, que a gente chama de córtex motor associativo, que antigamente era chamado de córtex motor secundário. Essa área pré-motora vocês podem encontrar nos livros também com o nome de córtex pré-motor. E essas regiões aqui, né, a área pré-motora ela fica mais lateral e a área motora suplementar mais medial. E é importante observar que essa área do córtex motor associativo não inerva diretamente os músculos esqueléticos. São áreas importantes para o que a gente chama de planejamento ou programação motora. São elas que criam a sequência motora. Elas recebem a informação da intenção desse movimento, que é uma informação que vem lá do nosso córtex pré-frontal, e aí é ela que vai se preocupar, por exemplo, eu tenho que levantar o braço direito nesse momento, eu tenho que levantar o braço esquerdo, eu tenho que levantar a perna, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. A sequência de movimentos são essas regiões que são responsáveis por fazer. Vamos conhecer um pouquinho dos detalhes dessa área motora suplementar. O que é que ela estaria mais envolvida? Ela é ativada na idealização do movimento. Então, quando eu estou idealizando um movimento, estou pensando no movimento sequencial que eu vou fazer, essa área já fica ativada. Ela é importante para fazer essas programações de sequências motoras, coordena os nossos movimentos bilaterais. Por exemplo, eu estou fazendo coisas de um lado e do outro. Quem está coordenando isso é a área motora suplementar. Movimentos de polichinelo, imagina, você está fazendo coisas diferentes nos membros superiores e inferiores. Então, você precisa de um planejamento. A área motora suplementar que está envolvida nesse tipo de planejamento. Faz conexões com o corpo estriado, via tálamo, e também com o córtex motor primário. Também é muito envolvida com o uso de objetos corriqueiros, tá? Martelo, martelar algo, o lápis, quando você vai escrever alguma coisa, utilizar uma chave. E é por isso que quando existem lesões nessa região, a pessoa passa a desenvolver o que a gente chama de apraxia, que seria uma dificuldade de realizar movimentos que necessitam de aprendizagem. Por exemplo, o ato de escrever é um movimento que você precisa aprender. Então, a pessoa teria uma dificuldade de escrever. Se você parar para pensar, você abrir uma porta com a chave é algo bem difícil. Porque você precisa colocar a chave, encaixar a chave, girar a chave. Então, isso é um tipo de movimento que necessita de aprendizagem. Então, são esses tipos de movimentos, colocar um prego, bater com o martelo em cima, que ficariam comprometidos em pessoas que tenham lesões aí nessa área motora suplementar. Vamos observar essa situação aqui, que interessante. Se você estiver flexionando o seu dedo, então imagina esse tipo de movimento aqui, flexão no dedo. Aqui nesse momento a gente tem ativação de córtex motor, tá? E de córtex somestésico. Em outra situação, se eu pedir para você não flexionar o dedo, façam esse exercício aí. Só pensa que você vai flexionar o dedo. Pensa que você está flexionando o seu dedo. O que vai acontecer com você é a ativação da área motora suplementar. Isso já foi observado, tá, gente? Agora, quando você pensou nessa flexão do dedo e começa a fazer o movimento, aí a gente vê córtex motor sendo ativado, córtex somestésico sendo ativado e também a área motora suplementar sendo ativada, demonstrando o papel importantíssimo que a gente tem da área motora suplementar no processo de intenção dessa movimentação. Já a área pré-motora, pessoal, que é também conhecida como córtex pré-motor, é muito importante para a nossa regulação de força motora. Por que é importante a gente regular nossa força motora? Imagina que vocês estão me abraçando, quando a gente tiver as aulas presenciais novamente, aí a gente vai e se abraça. E aí a gente tem uma certa força, né, nesse movimento.
você pode apertar minha mão. E aí, se tiver uma criança, um recém-nascido, você vai apertar a mão dessa criança com a mesma intensidade? Você vai abraçar essa criança com a mesma intensidade que você faria comigo? Não, você não vai fazer isso, porque a gente vai machucar, né, essa criança, esse recém-nascido. Então a gente precisa no nosso dia a dia estar constantemente regulando a nossa força motora. Quem é que nos ajuda nesse papel? A área pré-motora. Uma outra coisa muito importante seria essa função preparatória para a realização de movimentos delicados. A área premotora é muito associada com os movimentos mais finos, mais refinados, mais delicados. Por exemplo, imagine passar uma linha por uma agulha, fazer o movimento de pinça, tá? Isso aqui é muito específico da gente, ser humano, esse movimento de pinça. E além disso, a área premotora fica muito ativada quando a gente está aprendendo movimentos novos. E aí a gente tem uma coisa muito legal, que são chamados de neurônios espelhos, que são ativados quando a gente está observando alguma coisa e tentando reproduzir. Então, vocês já observaram que se vocês forem para uma aula de dança, você fica olhando para uma pessoa fazendo um determinado tipo de movimento e você começa a fazer aquele tipo de movimento. Então, a gente tem movimentos novos sendo aprendidos, neurônios espelho aí sendo importantes nesse papel, e a gente tem aqui ó, a área pré-motora sendo ativada quando a gente está fazendo essa aprendizagem motora. E aí, dentro dessa área premotora, nós temos uma área especializada, tá? Que é chamada de área de Broca ou área de Broca, tem gente que fala dessas duas formas. Por que é importante essa área de Broca? Porque ela é uma área muito importante para a nossa fonação. É a nossa área de memória motora. Nesse caso, memória dos músculos da nossa fonação. Se uma pessoa tiver uma lesão nesse local, tá, na área de Broca, ela vai ter muitos problemas para a articulação da sua fala. Então, quando ele tiver algum AVC nessa região, isso vai matar os neurônios dessa região que sabiam gerar as nossas palavras, articular a nossa fala e fazer esse planejamento da expressão da nossa linguagem falada. Nessa imagem, a gente consegue visualizar uma outra área importante, que é a área de Wernicke, que é a área onde tem o nosso repertório léxico, tá? A nossa memória semântica, que também é importante no processo de linguagem, e os detalhes relacionados com a área de Broca e a área de Wernicke a gente vai aprender na nossa aula de fisiologia da linguagem. E aí a gente chega no córtex motor primário. O córtex motor primário fica localizado no giro pré-central, aqui do córtex frontal, tá? Antes desse sulco central. E é ele que faz o comando para os nossos movimentos voluntários. Por que ele faz isso? Porque ele controla os neurônios que saem do tronco encefálico e vão inervar a região de pescoço e cabeça e controla os motoneurônios alfa que saem da região de medula espinal para controlar os demais músculos esqueléticos. Então é por isso, gente, que esse córtex motor primário é tão importante para a nossa movimentação, porque de lá partem projeções que vão levar ao início desses movimentos conscientes e voluntários. Na superfície desse córtex motor primário, a gente tem aí um músculo motor. Semelhante ao que a gente viu para um músculo sensorial, a gente também tem para o nosso componente motor. A gente pode observar esse mapa motor expresso nessa região do córtex motor primário, e nós temos a região de cabeça sendo localizada mais lateralmente. A gente tem as porções de mão e braço mais dorsais e mais medial a gente tem os membros inferiores. E observem que interessante, a nossa maior representatividade motora nessas regiões aqui do homúnculo motor seria na região da cavidade oral, das nossas mãos, né, e os nossos dedos. E isso é associado ao fato de que essas são as regiões do nosso organismo que tem um maior repertório de movimentos finos e precisos. Então, os movimentos sendo mais delicados, tá? E além da questão da gesticulação dos nossos músculos na região oral, que é muito intensa. É importante observar também que esse homúnculo sensorial, ele tem uma plasticidade, porque em alguns casos onde a gente tem músicos que utilizam muitos dedos, né, que fazem, tocam instrumentos de corda, eles têm um aumento na representatividade dos dedos comparado com as pessoas que não têm essa habilidade nessa questão do homúnculo motor. E também existem irrigações distintas para essas determinadas regiões.
É por isso que se a pessoa tiver um AVC em determinado local, ela pode perder o movimento apenas de determinados pontos, que seriam aquelas porções que foram comprometidas. Pensando na importância desse córtex motor primário, o único neurônio cortical ele causa um movimento completo. Uma única célula cortical motora inerva vários neurônios motores, então pode mandar várias mensagens. E o único motoneurônio recebe amplas conexões corticais motoras. E aí ele pode executar o seu movimento inervando determinado tipo de músculo e levando ao processo de movimentação. Então, a gente consegue fazer esse tipo de movimentação complexa devido à presença desse córtex motor primário. E uma coisa legal da motricidade, pessoal, é que a gente gera padrão motor. Padrões motores diferentes. O que é que isso quer dizer? Que a depender do tipo de movimento que eu estou fazendo, eu tenho padrões diferentes que são gerados. Por exemplo, aqui um movimento simples de tocar em alguma coisa, só encostou e tocou. A gente teria ativação, por exemplo, de córtex motor primário, córtex somestésico primário. Quando a gente tem um movimento mais complexo, por exemplo, dedilhar algo, né, fazer algum movimento mais complexo, né, aqui passar a mão nessa mola, a gente teria ativações diferentes. Por exemplo, córtex pré-frontal, área motora suplementar, córtex motor primário, córtex somestésico primário. Só pensar em algo, só pensar nesse movimento, a gente já teria ativação da área motora suplementar, por exemplo. E aqui tem um experimento interessante, que é o experimento de Passin-Graham, que visou justamente mostrar essa diferença de quando você está aprendendo alguma coisa, você tem ativações de determinadas regiões, e quando você já sabe, já aprendeu e você está apenas executando aquele tipo de movimento, que a gente tem outras áreas que são ativadas. Por exemplo, como assim, professora? Se tiver alguém que não sabe dirigir e a pessoa estiver aprendendo a dirigir, a gente tem ativações determinadas na região. Aqui nesse exemplo seria tocar piano, né? E se você já tem a habilidade de dirigir e está só executando o movimento, teriam outras áreas aí sendo ativadas. Se eu perguntar para você, então, como é que você dirige? Descreve as sequências de movimentos. Ah, eu levanto a perna para sentar, eu boto uma perna, boto a outra. Eu pego a minha mão, coloco em cima da marcha, vou passar a marcha, vou ligar o carro, essas coisas todas. Pensa nas sequências, né, que vão ser necessário aprender. Então, no caso, do momento do aprendizado desses movimentos, era observar a ativação de córtex pré-frontal, de córtex pré-motor, córtex parietal posterior e também da região de cerebelo, que é muito importante para ir fazendo as correções desses movimentos. Entretanto, quando ele ia tocar esse piano aqui, ele começava a executar o movimento, já se ativavam outras regiões, como a região da área motora suplementar, região de hipocampo, que está muito associada com a memória, tá? E outras regiões occipitais. Logo, esse nosso planejamento motor, ele vai se basear na experiência sensorial não aprendida, que seria o que a gente vê na letra A, e também uma outra via vai se basear já nesse aprendizado, né? Na memória que a gente tem associada com esse movimento. Se a gente parar para observar, fazer uma distinção desses córtex associativos, né? No caso ali da área premotora, eu teria muita influência externa, estou tentando ver e reproduzir aquilo, enquanto que no caso da área motora suplementar é uma influência mais interna. Eu estou pensando naquele tipo de movimento. E quais seriam as nossas conexões corticais? Pensando nessa sequência que a gente está seguindo até agora, o córtex pré-frontal, ele decide, né, quero fazer, planejamento da ação. Como fazer o nosso planejamento motor? Vem do nosso córtex motor associativo. Comecei a fazer, é o papel do córtex motor. A maioria, pessoal, dessas projeções que partem aqui do nosso córtex motor, elas vão ser direcionadas para a nossa região de medula espinhal. Vamos ampliar essa visão aqui, essa conexão do córtex motor com a medula. O que a gente observa, pessoal, são projeções, né, desses axônios partindo do córtex motor primário, aqui do nosso hemisfério cerebral esquerdo, por exemplo,
seguindo em direção à medula espinhal através do trato chamado de córtico espinal. Nós temos projeções principalmente contralaterais, isso aqui é interessante, porque uma lesão do lado esquerdo está associado com uma diminuição de movimentação no lado direito, é contralateral. Esse trato é responsável por movimentos voluntários dos músculos contralaterais dos nossos membros. Então, observem essas projeções dos axônios descendentes, passam pela região de mesencéfalo, e aí algumas dessas projeções podem ser encaminhadas desses nervos cranianos para músculos esqueléticos específicos, mais em regiões de pescoço, cabeça. Se não, elas continuam descendo em direção ao bulbo. Nessa região das pirâmides aqui no bulbo é que a gente vê neurônios cruzando a linha média. Então, a maioria das vias córtico-espinhais atravessa nas pirâmides do bulbo para o lado oposto do corpo e seguem em direção à região de medula espinal. Então, nós temos aqui os neurônios motores somáticos que vão ser ativados e vão, então, inervar diferentes músculos esqueléticos. E nesse caso, a gente tem a formação do trato córtico-espinal lateral. No caso daqueles neurônios que não vão cruzar a linha média, eles seguem em direção à medula espinal e formam aí o trato córtico-espinal anterior. Uma outra coisa relevante para vocês entenderem é que a gente tem ramos diferentes desse nosso nervo facial. Uma parte se dirige em direção às porções inferiores do rosto e outras para regiões superiores. E aí, nesse caso, quando a pessoa tem uma lesão específica em alguma porção, ela pode ter uma alteração na face em um ponto muito específico. Por exemplo, aqui a gente observa do lado direito uma lesão nessa região, responsável por ativar os motoneurônios alfa que iriam para a parte inferior do rosto, tá? Nesse caso aqui, o lado esquerdo, já que é contralateral. Então, nesse caso, vocês podem observar aqui na região superior do rosto dessa mulher, sem nenhuma alteração, mas essa região de baixo já tem algumas alterações. Como flacidez, né, seria um funcionamento anormal devido a essa lesão contralateral observada na região de córtex motor primário. Ampliando esse nosso esquema, se a gente parar para observar, o córtex motor ele não manda projeções apenas para a medula espinal, ele manda também projeções para o tronco encefálico. E nesse caso, em 4 porções distintas do tronco encefálico: no núcleo rubro, na formação reticulada, para a região do teto do mesencéfalo e também para os núcleos vestibulares. Então, daqui vocês podem prever que a gente vai ter vias diferentes, tratos diferentes, informações diferentes para cada um desses locais onde a gente tem essa conexão do córtex motor com essa região aí do tronco encefálico. Então, vamos conhecer cada um desses tratos que são formados devido a essa conexão cortical. Iniciando pela região do núcleo rubro. Quando a gente pensa em mesencéfalo, a gente tem 2 porções aí que estariam envolvidas com a movimentação, que seria o núcleo rubro e o colículo superior, que fica mais distal. No caso desse núcleo rubro, nós observamos a formação de um trato chamado de trato rubroespinal. Esse trato também tem projeções contralaterais e é extremamente importante para controlar os músculos distais dos nossos membros, sob o comando de influências corticais. Então, o núcleo rubro ele evoluiu para fazer com que a gente tivesse um maior controle sobre os músculos distais, por exemplo, os nossos dedos. E dessa forma a gente consegue fazer movimentos muito refinados, movimento de pinça, que eu falei para vocês, movimento de costurar, de fazer crochê. Então, são coisas que os primatas conseguem fazer. E se você parar para observar, outros tipos aí de animais, eles fazem movimentos muito grosseiros porque eles não têm uma evolução grande nessa região de tronco encefálico. Uma outra coisa muito importante no caso desse trato rubroespinal é que ele está muito associado com o movimento de flexão dos nossos membros superiores. Então, a ativação desse núcleo rubro leva à flexão dos membros superiores. E aí nós temos outras regiões importantes, colículo superior, os núcleos vestibulares e a formação reticular.
E aí nós temos aqui a região de colículo superior, tá? Que vai formar esse trato tetroespinal, que sai ali da porção do tecto do mesencéfalo e também faz esse cruzamento, tá, pessoal? E é muito responsável pela orientação reflexa de cabeça e também a manutenção da focalização visual aos estímulos visuais. Essa região é muito importante porque essas projeções elas vão ser direcionadas para o oculomotor, para o troclear e o abducente, que controlam aquela movimentação ocular, como a gente estudou dentro da fisiologia da visão. E como essa região de colículo superior recebe muitas aferências multissensoriais, visuais, auditivas, somestésicas, essas fibras elas estão muito associadas com a orientação sensório-motora. Ou seja, a gente vai posicionar a nossa cabeça e o nosso olho em direção aos estímulos que são gerados naquele ambiente. Então, se tem um barulho para o lado direito, eu vou virar minha cabeça e meus olhos para o lado direito. Já o trato vestíbulo-espinal é responsável pela manutenção da nossa postura equilibrada do corpo. Ou seja, aí a gente tem um papel-chave, né, para esses reflexos vestibulares. Então, é nessa região de bulbo que nós podemos observar os núcleos vestibulares e eles vão receber muitas aferências provenientes daquele nervo vestíbulo coclear. E aí esses axônios eles formam o feixe vestíbulo espinal e é muito importante, né, para a nossa manutenção de cabeça o mais próximo possível do nosso centro de massa, para que dessa forma a gente consiga manter essa postura mais equilibrada. Além disso, pessoal, a gente tem um trato reticular contínuo, tá? A gente tem aqui, ó, formação reticular contínua e bulbar. No caso desse trato reticular contínuo, isso é uma via excitatória. Nós temos aqui motoneurônios dos músculos extensores dos membros inferiores e flexores dos membros superiores. E a ativação desse trato reticular contínuo está muito associado com a estabilização das nossas articulações e a nossa manutenção aí de postura também. Já esse trato reticular bulbar é uma via inibitória justamente para esses motoneurônios que são controlados por esse sistema contínuo. Como assim, professora? Porque a gente tem núcleos reticulares contínuos, que são excitatórios, e a gente tem núcleos reticulares bulbares que são inibitórios para esses outros núcleos do mesmo trato, né? Esse trato reticular. Por quê, pessoal? O que é que a gente observa? Que esse trato reticuloespinal contínuo, ele é excitatório. E ele é muito importante porque ele ativa os nossos músculos antigravitacionais. Ou seja, eles nos ajudam a vencer aquela força da gravidade, que seriam mais aqueles músculos da nossa posição axial, ali mais próximo da região do nosso centro de massa. E dessa forma a gente tem uma certa tensão nesses músculos axiais. Por quê? Porque é assim que a gente consegue vencer a força da gravidade, ficar em pé, por exemplo. Esse trato reticuloespinal contínuo, ele também recebe muitas projeções provenientes do trato vestíbulo-espinal, tá? Então, recebe muitas informações vestibulares também para auxiliar nessa manutenção de postura. Só que agora, imagina se você tivesse sempre essa via ativada. Então, nossos músculos estariam sempre muito tensos. Só que aí, para contrabalancear, a gente tem esse trato reticular espinal bulbar, que faz uma inibição nesses tratos reticuloespinal contínuo. Isso é importante porque a gente não fica com esses músculos axiais tensos a todo o momento, então a gente tem variação nesse processo de tensão muscular. E esse conhecimento do tronco encefálico é importante porque lesões em diferentes pontos desse tronco encefálico geram posturas diferentes. E aí isso é interessante, porque isso foi observado há muito tempo através de experimentos. Naquela época, né, foi realizado o experimento de Sherrington, que eles utilizavam gatos e eles faziam lesões nessas regiões de tronco encefálico em regiões distintas para verificar qual seria a importância daquela região, né, do ponto de vista aí da fisiologia. O que é que eles observaram? Que a gente tem aqui a conexão de córtex cerebral com o núcleo rubro, e o núcleo rubro ele é muito importante para fazer a flexão dos membros superiores, né, como a gente viu. Se era observada uma lesão aqui após o núcleo rubro, isso levava a uma diminuição no processo de flexão desses membros inferiores. Isso era chamado de postura de descerebração. Nesse caso, observava-se um predomínio dos extensores.
Ou seja, a pessoa fica com esses membros superiores esticados e a cabeça fica estendida para trás, tá? Chamado de rigidez de descerebração. Nesse caso, o indivíduo que está nessa posição, isso é um indicativo que a lesão ela fica abaixo do núcleo rubro. Já no outro caso, que é essa outra postura chamada de postura de decorticação, o que é observado é que, nesse caso, a lesão fica entre o córtex e o núcleo rubro. Observe que o córtex cerebral ele fica enviando neurotransmissores inibitórios para o núcleo rubro. Então, aqui a gente teria o córtex inibindo o núcleo rubro. E aí, nesse caso, se a lesão está nesse ponto, o córtex cerebral não consegue inibir o núcleo rubro. O núcleo rubro fica ativado constantemente, mandando o quê? Sinais positivos, ativando os membros superiores, fazendo o quê? Processos de flexão. Então, nesse caso, o indivíduo vai ser caracterizado por apresentar, ficar com esse processo de flexão nos membros superiores. Tá? Então, aqui a gente tem um predomínio dos flexores, isso é chamado de postura de decorticação. Então, se o indivíduo apresenta essa posição, isso já é um indicativo de que a lesão ela está ali entre o córtex cerebral e núcleo rubro, que fica na região do mesencéfalo. Então, isso auxilia aí a entender onde é que essa lesão está acontecendo naquela região de tronco encefálico. Se a gente dividir essas regiões na via ventromedial e via lateral, pensando nesses tratos que a gente estudou, a gente observa que essa via ventromedial está mais associada com o controle da postura e a estabilização das nossas articulações, e envolve neurônios motores axiais, que são aqueles mais próximos do nosso centro de massa, e os proximais. Enquanto que essa via lateral, ela controla muito mais os movimentos finos e coordenados desses membros, e a gente vai ter a participação maior aqui nesse caso de neurônios motores distais. Então, a gente estava nesse nível, né? O córtex motor conversando com os diferentes locais do tronco encefálico, mas não tem só isso, não. A gente também tem aqui a adição agora dos controladores. Observe que o córtex pré-frontal está conversando com os núcleos da base para a gente ter início e finalização de movimentações. Núcleos da base conversam com o tálamo, que manda mensagem, né? Retransmite informações para o córtex motor. Ao mesmo tempo que o córtex sensorial está mandando mensagem para o nosso cerebelo constantemente. E o cerebelo conversa com o tálamo, que manda mensagens para o nosso córtex motor para fazer os ajustes nesses movimentos. Núcleos da base e cerebelo são controladores e a gente vai estudar eles na nossa próxima aula. Para a gente observar esse circuito integrado, nós temos porções de decisão e planejamento do movimento voluntário, controle de movimento voluntário, execução, né, desse movimento voluntário. Então, observem aqui os diferentes tratos que a gente estudou. Nós temos córtex pré-frontal iniciando as coisas, mas ele não inicia do nada. Ele vai recebendo informações provenientes de córtex sensorial, por exemplo, do córtex parietal posterior, hipotálamo manda mensagens também sobre sede, fome, as suas vontades, e aí o córtex pré-frontal ele faz a idealização da ação. E aí ele conversa com os núcleos da base, tá, que vão fazer auxílio no início e na finalização desses movimentos. Conversa com as áreas de planejamento motor, né? Aqueles córtex associativos, a área motora suplementar, o córtex pré-motor. E aí que eles conversam justamente com o córtex motor para fazer a ordenação do movimento. Esse córtex motor manda sinal para diferentes locais, trato córtico-espinal, a gente observa, né, esses sinais chegando na medula espinal, lembrando que é contralateral. Aí a gente observa a execução desse movimento voluntário, pensando justamente nessa movimentação mais distal, movimentos finos, na questão dos movimentos oculares, postura, né, do organismo, a gente teria esses outros tratos contribuindo também. E lembrando que a gente tem o cerebelo fazendo esse controle online o tempo inteiro, fazendo esses ajustes dos nossos movimentos, mandando essas informações via tálamo para o córtex motor fazer esses ajustes. Com base nisso, existem planejamentos para esse movimento, tá? A gente tem a ideia, as áreas corticais de associação,
começando com o núcleo da base, a gente tem a iniciação do movimento, que parte do córtex motor, o cerebelo manda informações constantes, né? E aí a gente tem a execução do movimento, o córtex motor conversa diretamente com os motoneurônios, os neurônios que vão inervar os músculos para fazer esse movimento. E também conversa constantemente com o cerebelo. E observem que existem várias vias de retroalimentação dentro desses circuitos da motricidade. O resumo final, a gente teria o córtex sensorial, seria a nossa aferência sensorial, chegando no córtex pré-frontal, que comunica-se, né, pessoal, com as áreas associativas motoras para fazer o planejamento motor. O córtex pré-frontal faz o planejamento da ação, as áreas associativas motoras fazem o planejamento do movimento. Então, nesse ponto, a gente teria planejamento e tomada de decisão. A gente teria depois a ativação desse córtex motor para fazer a execução do movimento. E aí a gente tem uma coordenação e sincronismo devido à sinalização cerebelar, que vai estar nos ajudando constantemente nessa comparação do movimento realizado com o movimento pretendido e fazendo os ajustes. Aí a gente tem aqui a execução através do trato córtico-espinal, comunicando então para a região de tronco encefálico, medula espinal. E a gente tem a execução, essa influência extrapiramidal sobre postura, equilíbrio e marcha. E a gente tem uns processos de retroalimentação contínua para demonstrar o que é que está acontecendo dentro desse nosso processo de movimentação. Bom, turma, então dessa forma a gente finaliza essa parte inicial de organização geral da motricidade. Na próxima aula a gente vai ver outros detalhes desses processos.